Se você quer comprar uma fita de LED nova ou automatizar a sua fita de LED aí que você já tem na sua casa, fica comigo aí até o final desse vídeo. Fala galera, aqui é o Patrick. Para quem não me conhece, eu falo aqui sobre casas inteligentes. E se é a primeira vez que está aqui no canal, já pensa em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí sobre esse assunto. Hoje eu vou trazer para vocês uma das dúvidas que mais aí o pessoal me pergunta, que é referente à fita LED. E aí todo mundo quer saber quais são os tipos aí de fita LED que existe, quais as diferenças entre elas, quais controladores aí, Wi-Fi, Zigbee, que a gente pode utilizar aí com a Alexa e com o Google Home. E aí eu vou mostrar para vocês todas essas diferenças de tipos de fitas e de controladores para elas aí, para você saber quando comprar uma fita nova aí de LED para sua casa ou automatizar uma que você já tenha. Lembrando, pessoal, que todos os produtos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, tanto de fitas LEDs, que eu recomendo, quanto de controladores também de fita LED. Começando aqui, eu vou falar pelos tipos de LED que existem no mercado. Hoje a gente escuta falar aí de 50-50, 35-28, 56-30, 30-56, e aí a gente fica perdido para saber que tipo de LEDs aí e o que significa isso. E isso é muito simples. Esse número representa o tamanho do LED da fita. Como, por exemplo, esse 50-50, ele vai significar que ele tem 50 milímetros por 50 milímetros. Então, claro que o tamanho do LED vai acabar influenciando também na luminosidade da fita. E aí, com o passar dos anos, o que aconteceu? Os LEDs eles foram ficando melhores, foram até alguns reduzindo de tamanho e tendo uma qualidade maior. E também com eles reduzindo de tamanho, aconteceu da gente poder ter vários LEDs aí por metro de fita. E aí vai influenciar na luminosidade da fita. Quanto mais LEDs, mais luminosidade. Então isso aí é uma coisa interessante para você verificar, às vezes, a quantidade de LEDs por metro, ou você vê, por exemplo, quantos watts que tem cada fita de LED por metro. As fitas de LED de fabricantes melhores sempre tem essa especificação aí na embalagem, então fique atento nisso aí. Basicamente existem dois tipos aí de fita LED, uma para uso interno e uma para uso externo. As de uso interno, elas não têm proteção nenhuma. As de uso externo, geralmente tem uma proteção aí de silicone, ou geralmente aqui por cima, ou envolvendo a fita de LED toda. Uma coisa que é bom você verificar é sempre a qualidade. Se possível, tentar comprar aí de fabricantes conhecidos no mercado, por causa da qualidade do LED e também da própria fita, porque com o tempo elas podem aí ressecar, dar mau contato, como por exemplo essa aqui que eu tenho, que está totalmente ressecada aí, e isso aqui tem mais ou menos 1 ano de uso só. Então vamos falar aqui de fitas de LED agora, referente aos tipos que existem no mercado. O mais conhecido e o mais popular é a fita monocromática, que seria o quê? Geralmente elas são vendidas na temperatura de cor entre 2700 Kelvin até 6500 Kelvin. Então essas são as fitas mono que você costuma ver, geralmente você vai ter aí na sua casa. Geralmente os arquitetos, eles gostam que coloque uma lâmpada mais quente, então eles vão indicar aí para você 3000, 3500 Kelvin, mas isso aí vai de cada um. Eu vou voltar nela depois para a gente explicar aí no caso de fitas que o pessoal fala que não é dimerizável, tá bom? Avançando aqui um pouco mais. A gente tem a fita que ela é do tipo CCT, que seria branco quente, e um LED branco frio. Costuma às vezes vir LED de 2500 e um LED de 6500 Kelvin. Essa fita tem a vantagem em relação à mono, que você pode programar, por exemplo, de dia, ela está um branco frio, que costuma ser uma temperatura de cor melhor para se trabalhar, para você estar mais ali ativo no dia. E à noite você já pode programar ela como branco quente, que é uma cor mais confortável. Claro que isso aí vai variar
de casa para casa. Então aqui são basicamente os LEDs de cores brancas. Como eu falei, quente e frio. Entrando aqui nos LEDs coloridos. O primeiro que eu tenho é um LED RGB, que seria esse aqui. O LED RGB, ele costuma vir do tipo 50-50. Por isso que é o mais falado aí, por ele ser 50-50. Mas existe também de outros tamanhos, tá bom? Como o próprio nome diz, ela é RGB, que seria vermelho, verde e azul. Então são 3 LEDs com essas 3 cores, que a mistura desses LEDs eles vão formar várias cores. E aí esse tipo de LED não é bom para ser utilizado em caso de iluminação de ambientes. Por quê? O branco frio dele ou o branco quente não são cores reais, são cores feitas a partir da mistura das 3 cores. Então ele não vai ter um branco 100% ali, branco mesmo. Ele vai ser uma união dessas cores que vai fazer. Então nunca vai ficar um branco perfeito. Então o ideal sempre é você utilizar fitas de LED que tenham o LED branco separado. O próximo tipo de fita seria o RGBW. Esse aqui também está se popularizando muito aí. Também utiliza LED de tamanho 50-50. Só que dentro desse LED são 4 LEDs na verdade. Que vão ser os 3 RGB igual o RGB. Então tem as 3 cores. E além disso ele tem o branco. A grande maioria tem vindo com branco de 2700 Kelvin, tá bom? E o último tipo de fita seria a RGBWW ou RGB-CCT. Ela tem o LED RGB, que faz a tonalidade colorida. Ela vem com o LED de 6500 Kelvin, que é o branco frio. E também vem com o LED branco quente, que seria o de 2700 Kelvin. Então essa fita de LED ela é a mais interessante caso você queira uma iluminação colorida e uma iluminação com branco quente e branco frio. Essa aqui é da Philips Hue, então ela já tem um preço elevado aí por ser o modelo Philips Hue, além de outros recursos que tem na Philips, tá bom? Não só pelo tipo de fita, mas também por ela utilizar esse tipo de fita aí, RGBWW ou CCT, ok? E aí eu vou falar para vocês agora uma coisa que acontece muito. Você tem ali a fita na sua casa já que você utiliza na sua sanca, ou você vai fazer uma iluminação nova, ou você vai fazer um corte ali no gesso. Então você sempre vai ter uma fita de LED. Provavelmente vai acontecer muito aí de você já ter a sua fita de LED na sua casa. E aí muita gente fala, essa aqui não é dimerizável. Por que eles falam isso? Porque a sua fita de LED ela precisa estar ligada num driver igual esse aqui, que nada mais é que uma fonte de energia que alimenta a fita de LED. Tem esse tipo e tem essas mais baratas aí que a gente compra, esse tipo de fonte simples aqui. Só que aí, esses drivers de fita de LED, eles não são dimerizáveis. Então, realmente, quando falam que não é dimerizável, são esses drivers. Mas aí você pode colocar na sua casa um controlador desse de fita LED que você vai conseguir dimerizar a sua fita. Independente se ela tem uma cor, se ela é RGB ou se ela é amarelo, o que ela for, você vai conseguir dimerizar a fita. No caso, como que vai funcionar essa ligação? Você vai pegar um controlador desse tipo aqui, que eu ainda vou falar sobre esses controladores, tá bom? Mas eu vou dar o exemplo aqui. Hoje você tem lá na sua casa a fita e o controlador ligado direto nela. Dessa forma está instalado na sua casa. Muito simples, você vai tirar, colocar o controlador que aceita dimerização e colocar no meio, pronto. Claro, você vai ter que desligar e ligar por aqui. Se você desligar pelo interruptor que você tem hoje, você vai cortar a alimentação aqui desse controlador. Mas a partir da hora que ele está energizado, você consegue dimerizar sua fita de LED normalmente. Aproveitando que eu estou falando de drivers, hoje existem no mercado fitas de LED de 12 volts e de 24 volts. Quanto aos controladores, não precisa de preocupar, porque todos funcionam com 12 ou com 24 volts, tá bom? E aí tem uma dúvida que todo mundo tem, que é como vai calcular aí qual driver que você vai utilizar
para sua fita LED. Primeiramente, todos os fabricantes aí que eu andei olhando, eles recomendam no máximo 5 metros de fita. Se você precisar de utilizar mais de 5 metros de fita, você liga em paralelo no mesmo driver, tá? Mas o ideal é você ligar até 5 metros de fita, até para você não forçar ela aí e não estragar sua fita. A maioria dos fabricantes aí, marcas boas, como por exemplo aqui eu tenho uma das fitas da Prilux, que é uma marca excelente, tá? Por exemplo essa aqui, fala que é 19,2 watts por metro de fita e ela vai ser de 24 volts. E nesse caso ela é uma fita de 2.700 Kelvin até 6.500 Kelvin, que é essa fita CCT aí que eu falei para vocês. E aí, para fazer o cálculo do seu driver, eu vou utilizar, por exemplo, essa fita aqui de 12 volts. Então, o que ela tem aqui? Ela já fala que ela é 95 watts. Então, você vai precisar de um driver que aceite até 95 watts. Esse meu controlador aqui, ele tem aqui especificado que a saída dele é de 12 volts e ele é uma saída de 3,75 amperes. Para você saber quantos watts que vai dar aqui, você multiplica. Então, nesse caso, ele vai dar um total de 45 watts. Então, seria o quê? Esse controlador não daria para esses 5 metros de fita. Os fabricantes recomendam que você tenha, no máximo, 80% do limite suportado pelo seu driver. Para quê? Para você não forçar ele não esquentar demais e às vezes queimar ou até mesmo, em últimos casos, pegar fogo. Eu vou deixar uma tabela aqui que dá para vocês terem uma noção aí do cálculo que vocês podem fazer para descobrir a sua fita LED. Mas o ideal sempre é que você pegue uma fita boa para você ter especificações certas ali. Uma outra coisa que é interessante você observar, que cada fita LED vai ter um local para fazer o corte dela. Falando aqui do que é o mais interessante, que são os controladores de fita LED. Eu tenho aqui vários modelos. Então eu vou mostrar aqui. Eu tenho um controlador aqui de fita para fita LED mono. Esse aqui já foi feita aí uma solda, por isso que ele está com essa fita isolante, tá? Mas é o seguinte, ele é para uma fita de uma cor só, as monocromáticas, e os conectores são dessa forma aqui. Então ele é simples, é só você chegar a encaixar entre seu drive e sua fita LED. Ele é do tipo Wi-Fi, existe também da versão Zigbee, inclusive todos aqui existem Wi-Fi e existe Zigbee, tá? Então já fica com isso aí. Eles vão conectar diretamente no seu Google Home ou na sua Alexa. Esses aqui utilizam o aplicativo Magic Home, mas é só você adicionar skill ou adicionar ali dentro do seu Google Home o Magic Home. Essa aqui é a versão monocromática, tem a versão RGB, tem a versão RGBWW e tem também a versão RGBWW só o controlador também com controle infravermelho. Esse aqui, no caso, ele é, além de Wi-Fi, ele também é infravermelho. Ele já vem com controle remoto e pode ser interessante. E eu tenho um controlador aqui, também em Magic Home, só que ele é um formato bem diferente, que ele é para fita RGBWW, que seria exemplo essa aqui da Philips, e tem outras fitas aí também assim. Também ele é Wi-Fi. Eu tenho um outro controlador aqui, que é o da EOE-Link, que é o Sonoff aí, tá? Eu uso o mesmo aplicativo do Sonoff, EOE-Link. Esse aqui, no caso, ele é só RGB, então ele é só para fita RGB. Esse aqui também, além de ser Wi-Fi, também é infravermelho. E eu tenho um controlador aqui, que esse aqui é da Zema Smart, ele é Zigbee, então ele já funciona aí com o SmartThings e com o Hub da Tuya, ou também com o Eco Plus da Amazon. Como eu já falei, ele é RGB, também tem a versão dele RGBW, Zigbee também. Lembrando que todos os controladores aqui, eles são tanto 12 volts quanto 24 volts. Então você não precisa de preocupar que a grande maioria aí do mercado vai ser dessa forma. Aqui eu estou falando apenas de controladores Wi-Fi, no caso Magic Home e Sonoff, mas lembrando que também tem um controlador da Tuya. Então se você prefere utilizar a Tuya, também existe o controlador. Falando aqui de comandos de voz, o que a gente pode fazer com essas fitas LED?
No caso das monocromáticas, você vai poder ligar e desligar por comando de voz e também fazer a dimerização aí da fita de LED. Você pode colocar o percentual. Ligar guarda-roupa. Tudo bem. Ajustar guarda-roupa para 100%. Tudo bem. No caso de fitas coloridas como RGB, RGBW ou RGBWW, você vai poder dar o comando escolhendo uma cor específica. Ajustar fita para vermelho. Tudo bem. Ou também escolhendo um branco, ou tanto branco quente ou branco frio. Ajustar fita para branco. Tudo bem. Ajustar fita para branco quente. Tudo bem. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com dúvidas em relação a fitas LEDs. Se tiver mais dúvidas, deixa aí nos comentários. Se você quiser ver algum desses LEDs aqui em funcionamento, deixa nos comentários que eu faço um vídeo específico de qualquer um desses aqui. Não esquece, dá o seu like, que é muito importante aí pra mim. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada aí em todos os meus vídeos aí sobre Smart Home. Abraço, galera. Até mais e tchau.